Olá, crianças! Tudo bem? Meu nome é Maria Itaimara, sou professora de língua portuguesa e hoje nós teremos aula para as turminhas do terceiro ano, tá bom? Vamos lá! Vamos aqui observar o tema da nossa aula. Olha só, o tema da nossa aula hoje são sons nasais. Quais são os sons nasais que a gente vai ver? A gente vai ver o tio, o M e o N. Olha só, esses três sons, tá bom? Então, espera um pouquinho, porque antes nós vamos para onde? Isso mesmo. Iniciar aí com o nosso desafio. Mas preste atenção que esse desafio foi o da aula passada. Vocês fizeram aí? Conseguiram concluir esse desafio? Foi um desafio bem legal, né? E o desafio era exatamente o quê? Desenhe as etapas da vida da borboleta. Por que o Chaminézinho pediu para vocês fazerem aí essas etapas da vida da borboleta? Vocês lembram que na aula passada a gente leu aí o livro A Borboleta Azul? Isso mesmo. E durante toda a história da borboleta ela ia se transformando. Olha que legal, eu e o Chaminézinho montou aí para vocês. Vocês fizeram aí no caderno de vocês? Fizemos aqui também. Todas as etapas. Ó, a gente iniciou aí com os ovos, tá bom? Os ovinhos aí da borboleta. Depois, ó, o que foi que aconteceu? Ela se tornou uma lagarta. E essa lagarta aí, ela comeu bastante. E depois, ó, ela se transformou aí no casulo. E por fim, a borboleta. Olha aí que legal. Esse aí é o ciclo da vida da borboleta. Como ela nasce e até o final da vida dela. Certo? Então, fizemos aí. Vocês conseguiram completar esse desafio aí na casa de vocês? Tenho certeza que sim. Então, vamos lá. Então, vamos agora, junto com o Chaminézinho aí, ó, ler e interpretar o texto que temos hoje. Vamos para o nosso texto. Um texto bem legal. Então, temos aí o texto Um Dragão Diferente. Então, vamos lá. O título do texto é este. Olha só. Vamos observar aqui que o autor desse texto é um autor desconhecido. Como assim um autor desconhecido? Não se sabe quem escreveu esse texto. Ele está disponível, mas ninguém sabe exatamente quem o escreveu. Vamos lá. Vamos iniciar a leitura do texto. Um dragão diferente. Era uma vez um dragão diferente. Em vez de cuspir fogo como os outros dragões, ele cuspia água. Achava que ele se sentia triste com isso? De jeito nenhum. Ele era admirado. Tomava banho 22 vezes por dia, escutando rock na rádio. Certa manhã, um jornalista anunciou que um incêndio acabava de acontecer no Jardim das Plantas. Depressa, o dragão se enxugou e correu para lá. Ele esguinchou trombas d'água no fogo, que se apagou rapidamente. Agora, o dragão é bombeiro, ganhou um belo capacete que ele só tira na hora do banho. Olha só que legal. Vocês gostaram aí desse texto sobre o dragão diferente aí, que não cuspia fogo, hein? Ele cuspia água. Então vamos lá, vamos a algumas perguntinhas aí para a gente interpretar esse texto, ver o que aconteceu aí. Qual é o título do texto? O título do texto, tenho certeza que vocês sabem aí, estava lá mostrando aí, ó, em verde, um dragão diferente. Esse aí é o título do nosso texto, certo? Então aqui. E qual é o autor do nosso texto? Lembra que eu comentei com vocês que o autor aí é um autor desconhecido, não se sabe ao certo quem escreveu esse texto. E aí, qual é o personagem principal da história? E como ele é? Então vamos lá. Esse dragão aí é o personagem principal. E como ele era? Ele era diferente. Mas por que ele era diferente? Me digam aí, por que ele era diferente? O dragão ele era diferente porque ele cuspia água ao invés de fogo, como normalmente os dragões fazem, não é isso? E o que aconteceu para que ele virasse bombeiro? Olha só, vocês viram lá que houve um incêndio, tá dizendo aí, ó, que o jornalista anunciou um incêndio, né? Então ele foi lá, ó, e jogou trombas d'água e apagou aí o incêndio. A mesma coisa que quem faz isso? Quem? Umas pessoas que apagam os incêndios. Isso mesmo, os bombeiros. Então aí, ó, dessa forma, como ele executou a mesma ação aí que os bombeiros fazem, ele se tornou também um bombeiro e ganhou um capacete. Olha só que legal, foi muito legal aí essa história. Então vamos aqui dar continuidade à nossa aula e a gente vai falar aí também, vai ter algumas coisas aí do nosso texto dentro do nosso assunto de hoje, que são os sons nasais. Preste atenção. Dentro dos sons nasais a gente tem o tio, temos a letrinha N e a letrinha M. Vamos observar cada um deles, certo?
Então aqui, ó, a gente vai começar pela primeira palavrinha. Que palavrinha é essa? Leiam como está aí. Que palavra fica aqui? Dragau. Dragal, mas a palavra é dragal ou dragão? Vamos lá, vamos observar aqui, ó. A gente vai observar e agora nós iremos fazer uma experiência bem legal. A gente vai ler a palavrinha do jeitinho que está aí em cima, com a boquinha, para vocês observarem que vai ser um som, tá certo? Que vai sair apenas pela boca. E vocês não vão sentir nada no nariz. Preste atenção que os sons nasais, eles vão sim, a gente vai sentir uma diferença ao falar no nosso nariz. Mas como a gente vai fazer isso? Vamos pegar a nossa mão, colocar em cima do nariz e vamos ler as duas palavrinhas. A primeira palavrinha é dragau. Dragal. Você sentiu alguma coisa? Seu nariz tremeu aí? Nada, não é isso? Porque isso é um som, ó, que sai pela nossa boca. Olha, agora vamos falar a palavrinha dragão, segurando nosso nariz. Dragão. Então, vocês sentiram aí que deu uma tremidinha, ó. Dragão. Então, esse som aí, ele saiu pela cavidade nasal, pelo nosso nariz. Então, por isso que o tio aí é considerado um som nasal. Vamos observar aqui, ó, o sinal gráfico usado em cima do A, da vogal A e da vogal O, para dar um som nasal. Que sinal gráfico é esse? O tio. Ele é um sinal gráfico, fica ali sempre em cima de duas letrinhas apenas, que é da letrinha O e da letrinha A. Vejam aqui na palavra dragão, ele está em cima de que letrinha, o tio aí? Muito bem, da letrinha A. Então, vamos aqui, ó. Vejam algumas palavras, a gente vai observar algumas palavras aqui que tem o som nasal, certo? Ó, limões. Tampem o nariz de vocês para falar essas palavrinhas. Ó. Limões, maçã, aviões e coração. E coração. Todas essas palavrinhas aí, ela possui um som nasal, certo? Então, aí, porque em cima dela tem um tio, certo? Varia esse tio entre a letrinha O e a letrinha A. Vamos agora para a próxima palavrinha. Dá para ver que essa palavrinha aí, ela está incorreta, não é? Então, que palavrinha é? Incêndio. Incêndio? Que palavrinha é essa que pode ser representada com fogo? Olha só, essa palavrinha é a palavra incêndio. Então, a palavra incêndio aí, ela possui aí a letrinha N, que também, lembram lá, é um som nasal. Então, quando a gente fala a palavrinha o in e o sem tem um som nasal aí também, tá certo? Incêndio, incêndio. Então, quando falamos a palavrinha incêndio, emitimos esse som diferente, certo? Então, a palavrinha correta seria incêndio. E eu marquei aqui as letrinhas N, porque além do tio, o N também tem um som nasal. Agora nós vamos para a última letrinha aí, tá bom? A última letrinha, o N estando na última posição. Em português, temos poucas palavras terminadas com N. Preste atenção. A gente coloquei para vocês que abdômen e pólen terminam aí com a letrinha N. Geralmente, vocês vão encontrar essa letrinha N dentro das sílabas que estão no meio ou no início da palavra. No final, vão ser poucas palavrinhas. Vocês vão encontrar muito mais palavras que tem aí no final a letrinha N, certo? Olha só, vejamos algumas palavras agora com a letrinha N. A gente viu lá no final, em abdômen e pólen, que a letrinha N ficou lá no final com o seu som nasal. E agora nós vamos ver aí no meio das palavras, ó, tinta, não é tita. Se eu falar tita, não é a palavra correta. E aí vai ser um som que vai sair apenas pela minha boca. Tita, tinta, já dá aí o som nasal. Dente, lanche e onça. Repitam comigo. Dente, lanche, onça. Todas elas possuem aí o som nasal, graças à letrinha N, certo? E agora outra palavrinha. Palavrinha aí, ó, bobeiro. Mas a figura aí tá mostrando para vocês que a palavra correta é o quê? Bombeiro. Porque aí falta o quê? Isso mesmo, a letrinha M. Então, a gente tem bobeiro aí. Se a gente falar bobeiro, não vai modificar em nada tapando o nosso nariz. Mas se a gente tampar aí, ó, e falar bombeiro,
vai aí ter uma modificação, porque o M ele possui aí um som nasal, certo? Então, ó, e o M é utilizada no final da sílaba e apenas antes das consoantes B e P. Olha só que legal que já dá aí para a gente definir quando é que a gente usa N e quando é que a gente usa M. Por quê? Vejam só, o M eu só posso usar ele antes da consoante B e da consoante P, certo? Tem som nasal, observe que a palavra tem um som nasal, mas aí eu uso M ou M. Paro e observo. Qual é a letrinha que vem depois? É um B, é um P? Eu uso M. Não é B, não é P, eu uso N, certo? Vamos lá, observem aqui. Vejam algumas palavras com M antes de P e B, ó. Lâmpada, olha a letra P, lâmpada. Bomba, bomba. Temos o B aí. Campo, campo. Letrinha P, uso o M. E samba, samba. Temos aí a letrinha B. Então, todas as palavrinhas. Eu usei M porque as consoantes que vêm depois são a letra P e a letra B. Então, vamos lá. Vejamos alguns exemplos com M no final da palavra, que também é muito mais comum do que palavras com a letrinha N. A gente tem homem, capim, garçom e bombom. Olha só o bombom ali, bombom tem 2 M's, não é isso? A gente tem um primeiro M aí antes da letrinha B, correto? Lembra que só pode ser antes da letrinha B ou P. E temos aí no final também, certo? Então vamos agora, fiquem atentos às palavras. A palavra aqui, ó, é ambulância. Como é que vai funcionar essa atividade? É o seguinte, a gente vai observar a palavra e a gente vai observar quais são os sons nasais que existem nela, certo? Aí, no caso aí, ó, apareceu o número 2, porque nesta palavra, que é a palavra ambulância, observem a figura e a palavra ambulância. Ambulância tem 2 sons nasais, que são da letra M e da letra N. Observe a letra M, que depois veio a letrinha B, correto? E depois a gente tem a letrinha C, certo? Agora, nas próximas figuras, a gente vai ficar bem atento à palavra para poder identificar os sons nasais. Vamos lá. Canções. Em canções, existem sons nasais? Observem aí. Canções. A gente tem 2 sons nasais. Vamos identificar quais são? A letrinha N e aí o O com o tio. Lembra que o tio também é um som nasal? Isso mesmo, olha só, apareceu lá o número 2, porque tem 2 sons nasais, certo? E a gente tem aí a letrinha N e também temos aí o sinal gráfico do tio, certo? Vamos para a próxima, olha aí. Amendoim, amendoim, temos aí quantos sinais aí, quantos sons nasais? Amendoim, preste atenção, olha só, amendoim, a gente tem aí, ó, amendoim, men. Olha só, não estou usando M não, estou usando um N, porque a letra que vem após é a letrinha D, e eu só uso o M antes de P e B. E o IN aí no final, o M, certo? Dando som nasal aí no final da palavra. E agora a palavra é compreensão, olha só a palavra compreensão aí marcada para vocês. Na palavra compreensão, a gente tem 3 sons nasais. Vamos observar quais são. A gente tem o M, o N e o tio, ó. Tá contemplando com os 3 sons nasais. A gente tem o M antes do... e usamos o M aí, que tem o P, porque ele vem aí, ó. Só posso utilizar ou P ou B. A gente tem o N e a gente tem aí o A com o tio. Lembre-se que o tio só pode ser utilizado em cima da letrinha A e em cima da letrinha O, certo? E agora vamos lá, vamos buscar no texto. O que é que a gente vai buscar no texto? Palavrinhas aí que possuem o som nasal. Quais são elas? Vejam só. Demarquei aí para vocês todas as palavrinhas que possuem o som nasal com a letrinha M, certo? Eu demarquei de amarelo. As palavrinhas que possuem o som nasal aí com o sinal gráfico do tio, eu utilizei a cor de rosa. E aí a outra cor que eu utilizei foi a cor azul,
para as palavrinhas que têm o som nasal com a letrinha N. Vamos lá. E agora eu coloquei aí para vocês, ó, dentro de algumas cores e coloquei a letrinha em cima, a letrinha M, a letrinha N e o sinal gráfico, que é o tio. Então vamos lá, quais são as palavras? Vamos ler juntos, tá certo? As palavras são uma, com, nenhum, jardim, trombas e bombeiro. Todas essas palavrinhas que estão aí, elas possuem aí o som nasal da letrinha M, certo? Seja a letrinha M no final ou no meio da palavra, antes do P e do B, certo? E agora com a letrinha N, vamos lá. Diferente, sentia, escutando, anunciou, incêndio, plantas, enxugou e rapidamente. Então, todas essas palavrinhas que estão aí são as palavrinhas que possuem o som nasal através da letrinha N, certo? E aí, ó, elas aparecem aí, todas elas estão no meio das palavras. Vocês lembram lá que no português são poucas palavras que possuem aí o N no final da palavra como som nasal, certo? E agora vamos para a última aí, que é o sinal gráfico do tio. A gente tem dragão, dragões e manhã. Tivemos aí 3 palavrinhas aí com o som do tio. Agora preste atenção. Aí também tivemos, ó, o tio em cima da letrinha O e da letrinha A, que é onde o tio aparece na nossa língua, certo? Então vamos lá. Vamos observar agora o nosso desafio. Chaminézinho trouxe um desafio para vocês. E o desafio vai ficar muito fácil e muito divertido de vocês fazerem em casa, porque é algo que a gente viu aqui na nossa aula. Vamos lá. Ó, Chaminézinho quer que vocês escrevam no caderno palavras que contenham mais de um dos sons nasais estudados. Então, vocês vão fazer basicamente o que a gente viu na nossa aula. Vamos lá, vamos dar uma observada aqui, ó. Que a gente utilizou aí a palavrinha compreensão. Quero que vocês escrevam palavras que possuam mais de um som nasal. A palavra compreensão aí contemplou os 3 sons nasais, certo? Então, vocês vão procurar palavras semelhantes a essas. Compreensão, ó, tive o som nasal da letra M, tive o som nasal da letra N, teve o som nasal do sinal gráfico, o tio, certo? Então, o que é que vocês vão precisar escrever? Palavrinhas que contemplem todos eles. Pode ser palavrinhas que contemplem os 3, ou palavrinhas como amendoim, por exemplo, que tem 2 sons nasais, tá certo? Vocês vão fazer essa lista aí no caderno de vocês e para ficar mais fácil, quando a gente for verificar lá o que a gente conseguiu fazer, o que é que vocês vão colocar. Tentem aí marcar as letrinhas, assim como as palavras estavam demarcadas os sons nasais, vocês podem separar aí também e ir marcando cada uma das letrinhas, tá bom? Então, aqui a gente vai encerrar a nossa aula de hoje, tá certo? Foi muito divertido estar com vocês. Conversem aí com os colegas de vocês, com os familiares sobre os sons nasais. Será que eles conhecem os sons nasais? Vocês podem explicar aí para eles e vocês podem observar nas palavras que rodeiam vocês aí na casa, no dia a dia, palavras que possuem o som nasal, tá certo? Então, uma ótima manhã, tarde ou noite para vocês aí, certo? E a gente vai se despedir aqui. Tchauzinho!